Davi, o homem escolhido segundo o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse versículo é repetido em muitas pregações, músicas, livros, redes sociais. Seja como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas será que todo mundo entende o que esse versículo realmente diz? A expressão aparece pela primeira vez em 1 Samuel 3,14, quando Samuel confronta Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Note algo importante aqui. O nome de Davi nem é mencionado ainda. Deus está dizendo a Saul: já busquei um homem segundo o meu coração. Qual é o contraste? Saul foi escolhido segundo o coração do povo. O povo queria um rei alto, forte, imponente, e entre os filhos de Israel não havia homem mais formoso do que ele. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. O mais jovem, o menor, o que estava cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos eram apresentados ao profeta. E Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Segundo o coração de Deus, não significa um coração igual ao de Deus. Significa escolhido conforme o critério de Deus. Escolhido segundo o propósito de Deus. Escolhido segundo a sabedoria de Deus, não a do homem. E a diferença aqui é enorme. Porque se segundo o coração de Deus significasse coração igual ao de Deus, como explicamos o que Davi fez? Adultério. Davi viu Batseba, cobiçou, mandou chamá-la. Ela era casada, ele era rei. Ele abusou do poder. Homicídio premeditado. Davi mandou Urias, um dos guerreiros mais fiéis a ele, ser colocado na linha de frente da batalha para morrer. Davi planejou a morte de um inocente para encobrir seu pecado. Senso por orgulho. Davi quis contar seu exército para glorificar seu próprio poder. Deus ficou irado. 70.000 homens morreram como consequência. Davi não foi um dos melhores pais. Ele foi um pouco ausente e permissivo. Amnon, seu filho, estuprou Tamar. Davi soube e não fez nada. Absalão, seu filho, se rebelou. A família de Davi foi marcada pela violência. Esses não são pecados pequenos, são crimes gravíssimos. Adultério, homicídio, orgulho, omissão. Um homem com um coração igual ao de Deus cometeria tudo isso? Dito isso, é fundamental dizer que Davi tinha algo extraordinário. Não um coração perfeito, mas um coração quebrantável. Quando o profeta Natã o confrontou com seu pecado, Davi não se justificou, não fugiu, não usou o poder de rei para calar a voz do profeta. Ele apenas disse: pequei contra o Senhor. 4 palavras, sem desculpa, sem transferência de culpa. E o Salmo 51, escrito após esse pecado, é uma das confissões mais profundas e genuínas de toda a Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi também escreveu dezenas de salmos, conversas íntimas e profundas com Deus, cheias de louvor, lamento, arrependimento e fé. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Depois do pecado com Batseba, seu maior temor não era punição, era perder a presença divina. Não me rejeites da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi queria construir uma casa para Deus. Esse desejo ardente de honrar a Deus com o melhor que tinha. Deus não permitiu que ele construísse, mas disse: fizeste bem em teres no coração edificar uma casa ao meu nome. Isso era Davi, não perfeito, mas responsivo a Deus. Não sem falhas, mas quebrável diante de Deus. A diferença entre Davi e Saul não era a ausência de pecado, era o que eles faziam quando pecavam. Saul se justificava, transferia a culpa, tentava esconder. Davi se prostrava, confessava e chorava. Mas aqui vem uma pergunta que precisa ecoar no nosso coração. E nós, como fomos escolhidos? Paulo responde: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, porque ao que dantes conheceu também o predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você também foi escolhido segundo o coração de Deus. Não pelos seus méritos, não pela sua beleza espiritual, não porque você era o mais forte, o mais talentoso, o mais piedoso, mas porque Deus, segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio critério, segundo a sua própria graça, escolheu você. E isso faz de você alguém com um coração igual ao de Deus? Não, de jeito nenhum. Assim como não fez de Davi. Isso faz de você alguém escolhido pela graça. Alguém que, como Davi, pode cair, mas que, como Davi, pode se levantar também. Alguém que, como Davi, pode pecar gravemente, mas que, como Davi, pode se prostrar e dizer: pequei contra o Senhor. A questão não é ter um coração igual ao de Deus. A questão é ter um coração que responde a Deus. Um coração que, quando errar, e vai errar, não foge, mas se prostra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa foi a oração de Davi. Um homem falho, um homem pecador, mas que se prostrava diante de Deus, que reconhecia o seu erro e temia perder a presença de Deus. Que essa também seja a nossa oração e a nossa ambição. Mesmo errando, mesmo sendo falhos, que temamos perder a presença de Deus. Amém.